querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica perto de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra ti servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Bem, todos encontraram? Leamos que diz assim: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Bernabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, Tetrarca e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Bernabé e a Saulo para a obra a que o tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Ainda de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito eterno Pai, oramos nessa noite, te damos graças, Senhor, pelo privilégio e oportunidade que nós estamos tendo de poder transmitir a Tua palavra essa fiel e digna de toda a nossa aceitação. Que nessa noite, uma vez mais, o Senhor traga a conscientização missionária, pois fomos chamados, comissionados como igreja, e essa proposta nos está colocada por Cristo Jesus, de irmos e anunciar e pregar o Evangelho a toda criatura. Que a Tua palavra nessa noite, meu Deus, venha falar poderosamente conosco, em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Podem tomar o vosso assento, podem se assentar. Glória, graças a Deus. Queridos, como de costume, todo mês estamos tendo culto em prol da conscientização missionária, e especificamente um país, seja uma cidade, um estado, e nesse mês em especial o tema é a retrospectiva de todos os cultos missionários que tivemos durante o decorrer deste ano de 2025. Logo mais estarei encaminhando aos irmãos o vídeo da obra missionária que foram feitos, todos os cultos e os projetos que foram desenvolvidos diante desse projeto, que nós temos esse projeto multiplicação. Amém? Mas aqui o texto sagrado, a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, pois o que vemos aqui a partir de Atos 2, como derramado o Espírito Santo, vemos que os apóstolos e discípulos, aqueles que são comissionados e chamados por Cristo, e chega a dizer um texto de cerca de 120 daqueles 500 que haviam iniciado aquele momento de oração, ficaram 120, e esses 120 perseveraram orando, e podemos calcular a estimativa cerca de 10 dias, onde eles ficaram orando no templo para receber a virtude do Espírito Santo. Vemos que o livro de Atos, nos seus 28 capítulos, Lucas, escrevendo esse segundo tratado, ele vai falar a respeito de 3 continentes, 28, dentro desses 28 capítulos, 3 continentes, 32 países e 54 cidades.
Então Lucas vai ser minuciosamente tratar a respeito da obra da expansão do reino, onde Cristo mesmo disse que esse evangelho ia ser pregado em Samaria e Judeia até os confins da terra. E vemos Pedro pregar a palavra em Jerusalém, Filipe prega em Samaria, e aos confins da terra, a partir de Atos capítulo 9, o Senhor, ele aparece a Saulo, e Saulo, tendo aquele encontro com Cristo, ele começa a pregar o evangelho aos gentios, ou seja, todo aquele que não é nascido judeu. Então ele pregando a expansão do reino do evangelho a toda criatura, mas aguardando ainda do Senhor todo o cumprimento das suas promessas. E vemos que diante de missões, irmãos, é uma responsabilidade e uma incumbência da igreja. Vemos que pelo menos 4 ordens de Cristo a respeito de missões na Bíblia Sagrada. Primeiro, todos nós fomos chamados. Em Mateus capítulo 11, verso 29, Jesus diz: vinde a mim, o chamado do Senhor. Glória a Deus. Chamados e comissionados. E Ele chama-nos para aprender dele, que é manso e humilde de coração, que nós encontraremos descanso. A palavra descanso ali é a mesma palavra utilizada para sábado, ou seja, o nosso descanso não é num dia, o nosso descanso é em uma pessoa, na pessoa de Jesus. Ele nos chama para que nós descansemos nele. A igreja descansa em Jesus. Aqui temos prova, aqui temos luta, temos adversidade, mas em Jesus nós descansamos. Passamos por muitas aflições, como diz o salmista do Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livrará. A igreja descansa em Jesus. O nosso descanso em Cristo. Por isso não espere ser isento das provações. Não espere ser isento das lutas da vida. Mas o nosso descanso é em Cristo. Glória a Deus. Alguns descansam num dia, mas o nosso descanso é numa pessoa. Glória a Deus. Então, primeiro fomos chamados, e esse chamado de Cristo para aprender dele. Então, todos nós fomos chamados e comissionados. E agora, o que fazer? Após sermos chamados e estarmos ingressados na obra, vemos que Cristo vai falar a respeito do discipulado. Lucas capítulo 9, verso 23. Ele fala que aquele que quiser ir após ele, precisa negar a si mesmo, tomar todo dia a sua cruz e segui-lo. Fala-nos da renúncia. Se nós quisermos prosseguir no processo missionário com Cristo, do seu discipulado, precisamos negar a nós mesmos. E, diferente do que muitos pensam, do nosso maior adversário, o maior adversário da igreja é Satanás, o maior adversário dos cristãos é Satanás, não. Nosso maior adversário somos nós mesmos. Por quê? Porque o nosso ego, aquilo que nós carregamos em nós mesmos, nosso eu, nosso ego, é algo que nós precisamos todo dia mortificar. Por isso Cristo diz: tomar a sua cruz, negar a si mesmo, porque há tantas coisas que nos advêm, há tantas coisas que nos aparecem para que ocupe o lugar de Deus. E quantas vezes podemos observar que aparecem oportunidades, aparecem imprevistos e tantas coisas que surgem exatamente no momento em que há um compromisso, no momento em que há uma responsabilidade. E às vezes nós deixamos-nos levar por aquilo e renunciamos a Cristo. Porque negar a Cristo não é simplesmente com as palavras, negamos a Ele com as nossas obras e as nossas atitudes. Mas o sentido aqui de negar a nós mesmos é compreendermos, se quisermos sermos participantes do seu discipulado, precisamos negar o nosso ego. A tudo aquilo que colocamos em primeiro lugar ou em ênfase na nossa vida que não seja Deus, nós precisamos renunciar. Por quê? Porque Deus, na pessoa de Deus, entendemos que Ele precisa estar em primeiro lugar. Há muitos que pensam, não, Deus pode estar em
segundo lugar, terceiro plano, mas na realidade de Deus não existe segundo plano, não existe segundo lugar nem terceiro. Deus, Ele é primazia na vida da igreja. Se Deus não ocupar o primeiro lugar na minha vida, na sua vida, Ele não ocupará outro lugar. Mas há tantas coisas que podem ou que vêm a ocupar o lugar de Deus. O nosso tempo, a nossa dedicação, as nossas obras, elas tendem a apontar para aquilo que é prioridade na nossa vida. Aquilo que damos mais destaque na nossa vida reflete o que é primazia. Se Cristo é primazia, se Deus é prioridade, então isso será reflexo das nossas atitudes, isso será reflexo da nossa vivencialidade. Por quê? Porque o discipulado é vida na vida, é experienciarmos, é vivenciarmos tudo aquilo de Deus para aqueles que estão à nossa volta cotidianamente. É vida na vida. Então o discipulado ele requer renúncia. Glória a Alguns que Deus. dizem: eu sou discípulo de Jesus, eu sou servo de Cristo, mas não estão abrindo mão de nada. Isso não é discipulado. Isso não é discípulo. Se não há uma cobrança, se não há algo que nós precisamos renunciar, precisamos rever. Precisamos rever esse nosso discipulado, se verdadeiramente estamos seguindo aquilo que Cristo instituiu. Terceiro, após sermos chamados, entendemos que descansamos em Deus e que precisamos renunciar a nós mesmos. Há uma promessa, e promessa é essa de que nós precisaríamos ser revestidos. Sabemos que Deus, Ele nos chamou, estamos na Sua presença, mas para ir ou para ir, precisamos primeiramente ficar. Por que ficar? O próprio Cristo, em Lucas 24:49, Ele dando as orientações ao discípulo, Ele vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder ali é virtude ou poder de representação, é falar do nome dele com ousadia, com intrepidez. Mas essa ousadia e essa intrepidez, ela é manifesta pela presença do Espírito Santo. Então, quando Jesus está falando sobre ficar, entendemos que para o processo missionário devemos nos revestir. Por quê? Porque vamos testificar e falar do Senhor, e para falarmos dele devemos falar não com persuasão humana, não com palavras humanas, mas devemos falar como Paulo disse: quando eu fui pregar após a igreja de Corinto, ele disse: não foi com palavras nem sabedoria humana, mas ele foi com o poder de Deus. Porque o poder de Deus manifesto, ele traz o esclarecimento sobre a visão ou a visão daqueles que estão em obscuridade, as pessoas que estão em treva, e esse poder é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é a ferramenta que a igreja possui, que manifesta o poder de Deus. Porque Cristo, em João 14:21, ele disse que aqueles que amarem a sua palavra serão amados do Pai, e ele se manifestará. Ou seja, a manifestação de Cristo revela o seu poder. Porque quando Cristo se manifesta, automaticamente há a manifestação da sua glória, do seu poder, da sua virtude, do seu operar divino extraordinário e maravilhoso. Ou seja, toda a obra dele é realizada, é impactada. Por isso, quando formos anunciar, precisamos compreender que há necessidade do revestimento. Da mesma forma, em Atos, assim como Lucas escreve no primeiro tratado, em Atos, no seu segundo tratado, capítulo 1, verso de número 8, ele nos fala que para sermos a testemunha, antes ou de antemão, receberemos a virtude. Mas essa virtude, ela tem um propósito. Não recebemos a virtude ou o poder do esclarecimento do Evangelho simplesmente para a vanglória nossa. Por quê? Porque há alguns que falam para a vanglória sua, há outros que falam simplesmente para demonstrar algo que seja em distinção a outros. Mas nós temos o propósito de anunciar a Cristo.
O propósito Glória a da Deus. ministração é anunciar e falar a respeito de Jesus, porque Glória a Ele é o centro da Bíblia. As profecias apontam para Cristo, a igreja espera em Cristo, a nossa fortaleza está em Cristo, todo o enredo da história bíblica está em Jesus. E semeis minhas testemunhas. Glória a Deus. Quando recebereis virtude. Alguns questionam e dizem: por que ficar? Por que aprender? E a pergunta não é essa. A pergunta é: quando sair, quem vai ensinar? Você pode prestar atenção em todas as seitas, quando eles se apresentam a nós, ele já vem com a sua cartilha. Ele apresenta a Bíblia, mesmo que na capa, o livro que eles nos apresentem não sejam a Bíblia em si, mas eles usam essa expressão, mas eles têm uma cartilha. Abra tal lugar, assim, olha o que está dizendo. Arma, preparação. Anunciar Cristo, pregarmos o Evangelho, necessitamos do revestimento do poder de Deus. Glória a Deus. E esse poder é manifesto através da Escritura, porque a Escritura ela nos trará o conhecimento, o esclarecimento das verdades de Deus, para que possamos anunciar a outros. Então, em Atos 8 temos Cristo fala a respeito do revestimento, e em Atos 2 cumpre-se esse revestimento, e após eles serem revestidos de poder, Pedro se coloca de pé e começa a pregar o Evangelho. E diz o texto que cerca de 3.000 almas se converteram pela pregação. E qual era o tema da pregação? E qual era a pregação de Pedro? Arrependei-vos. A pregação de Pedro ali diante daquela multidão não era outra, não era o Evangelho veio para Cristo e você vai crescer, vai expandir financeiramente, você vai ser bem sucedido, você vai prosperar. A pregação de Pedro anunciada à multidão vocês precisam se arrepender, e esse arrependimento justamente é pela ação do Espírito que produz em nós o convencimento das nossas más obras, e que precisamos reconhecer que Deus é bom, que Deus é perfeito, e que nós, seres humanos, que aqueles que estão distantes de Deus, precisam se arrepender, porque se encontram mortos. Olha, Efésios 2 primeiro, e Ele vos vivificou, porque estavam mortos em vossos pecados e ofensas. O Espírito de Cristo, Ele vivifica. Quando há Glória a Deus. Quando estamos em Cristo, Ele nos vivificou. Estávamos mortos, e tantos quanto estão lá fora e dizem: mas eu estou vivo, eu estou respirando, enfim, tantas coisas, mas espiritualmente eles se encontram mortos, destituídos da glória de Deus. Mas a igreja revestida, a igreja que recebeu o Espírito de Deus, ela anuncia a Cristo com grande veemência e com poder, e quando ela anuncia e manifesta Cristo, atrás a mensagem: arrependei-vos, ela trará sobre os corações que o Espírito Santo produzir o convencimento, o fruto do arrependimento. Não adianta queremos fazer o nosso papel de igreja, o papel do Espírito Santo. Nosso papel é anunciar e pregar, falarmos de Cristo, anunciarmos o arrependimento, mas convencer não cabe a igreja. Não adianta chegar: você tem que tirar isso, você tem que ser assim. Se o Espírito Santo não convencer, eu e você não convencemos nem a nós mesmos. Porque às vezes estamos pensando no jeito, depois a gente já muda o pensamento, já fomos convencidos de outra forma. Imagine tentar convencer alguém diferente de você. Por isso, nosso papel é anunciar, nosso papel é pregar, falarmos, e a mensagem anunciada de Pedro foi: arrependei-vos. É que João Batista pregava quando ele estava em Mateus capítulo 3, o Jordão, ele falava sobre arrependimento. A palavra arrependimento é mudar de direção.
estávamos caminhando em uma direção errônea, em um caminho que na nossa prospecção é um caminho de vitória, um caminho que nos levará àquilo que almeja o nosso coração, mas o proverbista vai dizer que há caminhos que ao homem parece bom, mas o final é morte. A gente olha e diz, não é bom, esse projeto eu tenho feito, só que a perspectiva do olhar de Deus é diferente. No final tem morte. Mas o caminho que é apresentado a vocês, mas o caminho que se chama Jesus, Glória a Deus. quando ele mesmo diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, para chegarmos a Deus, para irmos ao Pai, é necessário um caminho, e o caminho é Cristo, o caminho é Jesus. Sem Jesus não há como termos acesso ao Pai, sem Jesus não há como chegarmos ao Pai, mas o Evangelho nos apresenta a oportunidade de criar um caminho chamado Jesus, e esse Jesus leva o pecador a se arrepender. E a igreja, no seu momento expansivo, e aqui tratamos o período da igreja primitiva, posteriormente a igreja perseguida, a igreja imperial, a igreja reformada dos tempos primórdios ou atuais, mas o tempo em questão, a igreja em questão, a igreja primitiva. Vemos aqui o comissionamento de Deus sobre a primeira viagem missionária de Paulo, capítulo 13 que nós lemos. Iremos compreender que a igreja havia propósitos e que esta igreja havia aprendido de Cristo a orar, a jejuar. Pode ter se passado todo esse tempo, quase 2000 anos. Mas a igreja ainda precisa orar e jejuar. O método pelo qual essa igreja estava servindo ao Senhor. A igreja missionária que cumpre o ID de Mateus 28, 19, Marcos 16, 15. Essa igreja comissionada, enviada para anunciar a vida. Primeiro, ela precisa entender que fomos chamados para servir. A igreja é chamada para servir. Glória a Deus. Nós somos chamados para servir. Ajude-nos, meu Deus. Fazer missões é servir ao outro, é demonstrar e levar a outros o amor de Deus que foi derramado e manifestado em nós. Nós devemos ter a ponto de manifestar e anunciar o amor de Deus, assim como nós consideramos tão grande esse amor para nós. Assim como nós que fomos alcançados pela sua graça, assim como nós que fomos alcançados por Cristo e amamos a Ele, amamos a sua palavra, amamos a sua presença, amamos servir a Ele, também devemos amar, servir a Ele no sentido de podermos levar esse mesmo amor e manifestar a outro. Glória. Porque não podemos aceitar a Cristo só para nós. Não, você tem Cristo só para mim, eu vou ficar aqui guardando tudo só para mim. Se Jesus tivesse dito a discípulos, vocês vão receber poder, mas vocês ficam tudo aí, tá? Vocês ficam tudo aí parados, e poder, não, vocês guardam aí com vocês. Mas ele disse, mas ele mandou ir. Glória a Deus. A igreja foi chamada para ele. Glória a Deus. O ID é servir. Se nós não estamos servindo, não estamos cumprindo com o nosso papel de vida. Se nós não estamos servindo, não estamos cumprindo com o nosso papel de cristãos. A igreja, ela servia. Servia ao Senhor. E nela havia visão de Deus. Como entendemos isso? Ora, no momento em que eles estavam servindo ao Senhor, jejuando e orando, diz o texto que o Espírito Santo
disse, ou seja, o Espírito Santo, ele falou. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Alguns que dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, mas não, ele é uma pessoa. Por quê? Porque quando não temos força e não sabemos orar, Romanos diz, ele intercede com gemidos inexprimíveis. E força ativa, o vento, ele não consegue interceder. Em Apocalipse, as 7 cartas, que é que o apóstolo João vai escrever, ele diz que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, ele fala, ele intercede. Em João 16, a Bíblia diz que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, o Espírito Santo, ele convence, o Espírito Santo, ele transforma, e não há como ser uma força ativa, mas o Espírito Santo, ele é Deus. Glória a Deus. Ele é Deus. E esta igreja aqui de Atos 13, que estavam servindo ao Senhor, eles eram obedientes e sensíveis, pois diz o texto que falou o Espírito, aparta-me a Bernabé e a Saulo, e eles, colocando a mão sobre ele, os despediram. Ou seja, eles obedeceram à voz do Espírito para que pudessem despedir a Bernabé e a Saulo, para que eles pudessem ir. A Bernabé e a Saulo. Alguns chegam a dizer que o nome de Saulo foi mudado, mas isso não é bem verdade. O apóstolo Paulo, ele tendo dupla nacionalidade, romana e judia, Saulo, o seu nome judeu, o seu nome em hebraico, a raiz da palavra é Saulo, e o seu nome romano, o grego romano, Paulo. Ou seja, a tradução do seu nome de hebraico é reverso. Então não houve uma transformação, mas era o nome dele. Assim como também podemos observar que é Tiago em português, mas em inglês é James. Então não houve a transformação, simplesmente é questão da tradução. Então se vocês ouvirem aí que foi transformado, era Saulo, não foi transformado, porque ele tinha dupla nacionalidade, o nome dele em grego é e hebraico é Saulo, certo? Mas o foco aqui é no sentido de que esta igreja estava pronta e obediente, atento à voz do Espírito Santo, porque fazer missões sem a ação do Espírito Santo é pedir para fracassar. Por quê? Porque toda ação que precisa ser relacionada divinamente, ou seja, impactar as almas, trazer o conhecimento, trazer o alimento da mente, a compreensão daquilo que está sendo falado, é uma ação divina, não compete a nós. Então, se formos fazer missões, se formos anunciar o Evangelho, se formos falar de Cristo, simplesmente no conhecimento nosso, seremos frustrados, é uma obra falível. Mas se nós formos primeiro obedientes e atendermos a voz do Espírito Santo, e o que é que o Espírito Santo ele diz? E o Espírito Santo mandou que ele separasse a Bernabé e a Saulo para a obra que o Senhor tinha para com eles, a obra missionária. Eles foram sensíveis à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo é de suma importância necessária na obra missionária. Glória a Deus. Podemos saber, conhecer, ter sabedoria e conhecimento, porém, sem o Espírito Santo, isso é falho. Se queremos falhar no campo missionário, basta queremos ir de nós mesmos. Mas se fomos chamados, se temos essa convicção, se temos essa certeza de que Cristo nos chamou, nos vocacionou e estamos sendo impulsionados por Ele, então, querido, tenha certeza de que o Espírito Santo, Ele irá obrar na sua vida, Ele irá fazer toda grande obra, que o nome dele será glorificado. Por quê? Porque todo esse processo, o chamamento de Cristo, o seu discipulado, o revestimento e o ID, nada mais é para que cumpra-se em nós, na igreja, naqueles que hão de se arrepender a Cristo, e de que haja sobre a vida
dele a manifestação da glória de Deus, porque a igreja ela foi chamada para anunciar e para apontar para a glória de Deus. Nós pregamos e anunciamos a Cristo. Aleluia, Não glória a para Deus. nossa glória, não para o benefício próprio, mas anunciamos e falamos de Cristo para a glória dele. Se pregamos para a glória de Cristo. Se Glória a louvamos Deus. para a glória de Cristo. Se oramos e pessoas são curadas, libertas e transformadas, é para a glória de Cristo. Glória a Deus. Porque a igreja, nenhuma igreja, nós, membros do corpo de Cristo, nenhum de nós fomos chamados para a glória própria, mas somos chamados. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ah, mas eu não sou missionário. Há uma frase que diz: um coração com Cristo, eis aí o missionário. E um coração sem Cristo, eis aí o campo missionário. Glória a Deus. Queremos muitas vezes continentes, países, mas quem está ao nosso lado tem um coração, É uma verdade. alma, é um campo. Glória a Ah, Deus. mas eu já falei. A Bíblia diz: planta. Outro rega. Quem dá o crescimento é Deus. Quem faz a semente germinar é Deus. Glória a Deus. Não cabe a nós fazermos todo o processo. O processo quem concretiza é Deus. Glória a Deus. O campo missionário não está longe, ele está do nosso lado. Aqueles que estão sem Cristo, aqueles que não tiveram encontro com Cristo, é o campo missionário. Se quisermos fazer missões, olhemos para as quatro paredes da nossa casa. Estamos cumprindo o nosso papel de igreja? O nosso primeiro ministério é a família. Que adianta ganhar os uniformes e perder a nossa família? Temos que cuidar dos nossos. E Ajuda-me, também cuidar dos que estão lá fora. Ajuda-me, Senhor. Mas eu não tenho capacidade, eu não consigo. Exatamente, você não tem capacidade, eu não tenho capacidade humana. Por isso precisamos do revestimento. Por isso precisamos glória a ser Deus. direcionados pelo Espírito Santo. Porque o que eu e você não fazemos, Ele faz. Aleluia. Onde nós não podemos chegar, que é na divisão da alma, juntas e medula, a palavra ela chega. A nossa responsabilidade é anunciar, é pregar, é sermos usados pelo Espírito de Deus. A palavra ela convence, a palavra ela transforma. Em João 8,32 a palavra ela liberta. Em João 15,3 a palavra ela santifica, ela purifica. Porque a palavra de Deus ela é poderosa. Jeremias 29,23 a palavra de Deus é como fogo, como martelo. Porque esta palavra ela é viva. Hebreus 4,12 ela é viva, eficaz, espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma do Espírito, juntas e medula. Queridos, a palavra de Deus é impulsionada e direcionada pelo seu Espírito. Ela traz convencimento, ela promove mudança e transformação. Se queremos fazer missões e levar o ID, precisamos sermos direcionados, impulsionados pelo Espírito, porque não serão simplesmente palavras, mas será o poder de Deus manifesto, será o Senhor sendo glorificado através do seu evangelho. Então, jejuando e orando e pondo a mão sobre ele, os despediram. Obra missionária. O texto diz que a igreja estava reunida, servindo ao Senhor e jejuando, e foram despedidos para fazer a obra, jejuando e orando. Não adianta querer começar lá em cima, primeiro começa na dependência. Oração e jejum fala de dependência. Quando nós nos prostramos e nos inclinamos em oração, revelamos: eu sou fraco, sou impotente, mas o Deus em cuja presença eu estou me prostrando, Ele é grande, Ele é poderoso. Aleluia. Aqui
Aquilo que começa em dependência deve prosseguir na dependência. Glória a Deus. Para que o Senhor possa nos levar para cumprir o seu ídolo. Não queremos ou não comecemos de forma errada, simplesmente querendo de nós mesmos ou fazendo algo acreditando que é o correto, não, mas que nós sejamos e começamos dependendo de Deus, porque quando o Espírito de Deus falar, porque Ele fala, Ele direciona, Ele guia, Ele conduz, porque Ele traz convencimento, ou seja, quando Ele falar, estejamos atentos. Glória a Deus. Para podermos cumprir o ídolo e o nome de Deus se glorificar. Deus não nos chamou simplesmente para ficarmos estagnados. Deus nos chamou para ir. Glória a Deus. Você atendeu o chamado do Senhor? Amém? Amém. Você permite ser discipulado pela palavra? Amém? Amém. E ela traz revestimento. Ajuda-nos, Senhor. Então nós vamos. Glória a Deus. Porque uma igreja vivida pelo Espírito, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela traz frutos. Glória a Deus. Ela traz frutos. E que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Em Atos capítulo 28, você observa que o texto, diferente dos evangelhos, as cartas epístolas universais e paulinas, terminam com a palavra Amém. Mas como a igreja que se iniciou em Atos prossegue ao longo da história, ela perdura durante toda a história, sendo a igreja perseguida, a igreja imperial, enfim, todos os períodos da história. Mas o que começou em Atos continua. Glória a Deus. A igreja ela segue avançando. E que essa igreja ela possa avançar e crescer para a glória de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glorifica o Senhor com as palavras.